Olá, nono ano, aqui é o professor Humberto com mais uma aula de Matemática 2 para vocês. O nosso assunto de hoje são as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Na última aula nós estudamos uma relação métrica no triângulo retângulo chamado Teorema de Pitágoras, né? Esse teorema envolvia três elementos do triângulo retângulo: a hipotenusa, que é o lado maior, o lado que fica de frente ao ângulo de 90 graus, e os dois catetos. Nós temos que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Hoje nós temos mais alguns elementos aí nesse triângulo retângulo. Nós temos um segmento aqui, esse pontilhado, que parte do vértice A, encontra aqui a hipotenusa e divide ele em duas partes, que são as chamadas projeções, projeção M, projeção N, e esse segmento aqui que forma um ângulo de 90 graus, que é chamada altura. Então, nós temos aí mais três elementos para vocês: as projeções e a altura. Esse M é chamada projeção do cateto B, e esse N é chamada de projeção do cateto C, mas os dois são projeções, tá bom? As nossas relações que nós vamos estudar agora é exatamente com relação a todos esses elementos aqui: cateto, cateto, hipotenusa, projeção, projeção e altura, tá? Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse triângulo aí que nós tínhamos e não sei se vocês conseguem observar, mas nós podemos formar três triângulos aí. Esse triângulo menor, com a altura, um cateto e a projeção M, que é esse triângulozinho aqui. O triângulo maior, onde tem a hipotenusa e os dois catetos. E esse triângulo menor, que tem a altura, uma projeção e o outro cateto. O que eu vou utilizar nesses três triângulos é um conhecimento que nós já vimos aí, chamado de semelhança de triângulos, tá certo? Eu vou aplicar essa semelhança de triângulos aí apenas em dois triângulos, só para demonstrar para vocês de onde é que vêm essas relações. Elas não caem assim do céu. Elas são extraídas exatamente da semelhança desses três triângulos aqui, tá? Se vocês observarem, os três triângulos são retângulos e eles são semelhantes entre si, tá bom? Aqui, eu vou mostrar só uma relação. Eu peguei o triângulo maior, aqui a hipotenusa, e os catetos B e C. E eu peguei um triângulo menor, com uma projeção, uma altura e um dos catetos, tá? Como é que a gente monta essa semelhança? A gente monta a semelhança se orientando pelos ângulos, tá certo? Por exemplo, aqui, ó. No primeiro triângulo oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa A. No outro triângulo oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos o cateto B. Então, A dividido por B é igual. No primeiro triângulo, de frente ao ângulo que tem uma marcação, nós temos o lado B. E no segundo triângulo, em frente ao ângulo que tem uma marcação, o N, tá? Então, B sobre N. Fazendo o meio pelos extremos, B vezes B dá B ao quadrado, igual a N vezes A. O que essa relação aqui está me dizendo? Está me dizendo que o quadrado do cateto é igual à projeção vezes a hipotenusa, tá certo? Essa é uma das relações que nós vamos trabalhar muito aí. Quadrado do cateto é igual à projeção vezes a hipotenusa, tá? Se eu mostrar isso aí no triângulo para vocês, ó, tá aqui o cateto, tá aqui a projeção e tá aqui a hipotenusa. Então, o quadrado do cateto é igual à projeção vezes a hipotenusa. E isso não funciona só para esse lado do triângulo, não. Funciona para o outro também. Quadrado do cateto é igual à projeção vezes a hipotenusa. Ou seja, B ao quadrado igual a M vezes A, está aqui, ó.
C ao quadrado igual a N vezes A, ou A vezes N, tanto faz, tá bom? Uma terceira relação, que é exatamente o que a gente conhece como teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A quarta relação, também obtida através de semelhança, hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos, tá? Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. A vezes H é igual a B vezes C. E a última relação, que é a seguinte: o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. H ao quadrado igual a M vezes N, tá? De acordo com o problema que a gente tem, eu vou utilizar uma relação que me permita calcular o que está sendo pedido ali naquele problema. Então, nós temos aqui o triângulo ABC, com a altura medindo Z e as projeções medindo 16 e 25. Se eu tenho as projeções e quero achar a altura, a relação que mais se encaixa aí no meu problema é a quinta relação, porque a quinta relação trata exatamente da altura e das projeções. Então, você vai analisar o que você tem para determinar qual relação se encaixa melhor no seu problema, tá? Então, aqui, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, m vezes n. A altura vale z ao quadrado. Uma projeção vale 16 e a outra projeção vale 25. Então, z ao quadrado é igual a 16 vezes 25. Z ao quadrado é igual a 16 vezes 25, que dá 400. Coloco uma raiz quadrada no primeiro e no segundo membro. Cancela a raiz com o quadrado, sobra v, z. E a raiz quadrada de 400 vale 20. Então, nesse caso, a altura desse triângulo retângulo mede 20. Exemplo 2. Se em um triângulo os lados medem 3, 4 e 5, logicamente, se esse triângulo é um retângulo, o lado maior se refere à hipotenusa, que é 5. E os outros dois lados são os catetos, 3 e 4. Então, calcule a medida da projeção ortogonal do menor sobre o maior lado. Turma, lembra que as projeções, no caso, são M e N. Então, o que é que a questão quer? Ela quer a projeção do menor sobre o maior lado, tá? Ou seja, ele quer o valor de M, porque o maior lado, nesse caso, é 4. Falei até para vocês o seguinte, ó. Cateto ao quadrado igual a projeção vezes hipotenusa. O mesmo vale para cá, para esse lado do triângulo. Cateto ao quadrado igual a projeção vezes hipotenusa. Lembre dessa relação, que isso vai salvar de vocês demais, tá certo? Cateto ao quadrado, projeção vezes hipotenusa. Ou seja, 4 ao quadrado igual a m vezes 5. Aqui, ó. 4 ao quadrado dá 16. M vezes 5 dá M5 ou 5M. O 5 que está multiplicando o M vai passar dividindo 16. 16 dividido por 5 dá 3,2. Então, o item correto é o item B, tá? Vamos aproveitar e vamos calcular o valor de N, tá certo? Através da relação, no caso, cateto ao quadrado igual a projeção vezes hipotenusa. Ou seja, 3 ao quadrado igual a N vezes 5. 3 ao quadrado dá 9, igual a N vezes 5, que dá 5N. O 5 que está multiplicando passa dividindo. N é igual a 9 dividido por 5. 9 dividido por 5 dá 1,8. O que vocês têm que observar também é que, somando as projeções, o resultado tem que dar igual à hipotenusa. Se eu somar 3,2 com 1,8, o resultado vai dar exatamente 5,0 ou só
5. Também é uma relação válida, né? A igual a M mais N. E se a gente quisesse achar a altura? Aí eu já poderia usar duas relações para achar a altura. Mas eu vou usar a seguinte, ó, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, m vezes n, já que a gente já tem o valor dos dois, né? Então, h ao quadrado igual a 3,2 vezes 1,8. h ao quadrado é igual a 3,2 vezes 1,8, dá 5,76. Se eu colocar uma raiz quadrada aqui no h ao quadrado e no 5,76, o quadrado se anula com a raiz, sobra h. A raiz quadrada de 5,76 é 2,4, tá bom? Então aí eu tenho o valor de m, de n e da altura que é h, tá certo? Vou passar para vocês uma atividade lá na plataforma sobre essas relações métricas aí no triângulo. Não esqueçam de resolver e fazer a devolutiva para mim, para nós tirarmos dúvidas lá no plantão, tira dúvidas, tá certo? E deixo aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.